Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Eu desejo a você muita saúde, muita paz no dia de hoje. E no programa de hoje nós vamos falar da polêmica do Carrefour em relação às carnes produzidas aqui no Brasil. Vamos comentar do mercado mundial financeiro e principalmente entre Brasil e Estados Unidos. Você vai ver que o mercado da carne bovina teve um boom rápido de julho para cá e daqui para frente como vai ficar? Vamos comentar da aprovação de um tema muito interessante e eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar de um tema polêmico, só que não é aqui no Brasil, é lá nos Estados Unidos. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da polêmica do Carrefour em relação às carnes produzidas aqui no Brasil. Pois bem, o ministro da Agricultura afirmou, a agricultura brasileira, o ministro, afirmou que recebeu agora formalmente uma carta assinada pelo diretor-presidente do Grupo Carrefour, o senhor Alexandre Bompard, com pedido de desculpas por declarações sobre a carne brasileira. Com um sistema rigoroso de defesa agropecuária que posiciona o Brasil como principal exportador de carne de aves e bovina do mundo, o Ministério da Agricultura reitera os elevados padrões de qualidade, sanidade e sustentabilidade da produção agropecuária brasileira. Na carta, Alexandre Bompard, o CEO do Carrefour, ele reconheceu a alta qualidade, o respeito às normas e o sabor da carne brasileira. E disse o seguinte: sabemos que a agricultura brasileira fornece carne de alta qualidade, respeito às normas e sabor. Se a comunicação do Carrefour, lá da França, gerou confusão e pode ter sido interpretada como questionamento da nossa parceria com a agricultura brasileira e como uma crítica a ela, pedimos desculpas, diz um trecho dessa carta. O diretor-presidente do Grupo Carrefour, ele reforçou ainda que a decisão do Carrefour França não teve como objetivo mudar as regras de um mercado amplamente estruturado em suas cadeias de abastecimento locais, que segue as preferências regionais dos nossos clientes. O CEO do Carrefour ainda disse estar empenhado em trabalhar na França e no Brasil em prol de uma agricultura próspera, seguindo o propósito pela transição alimentar para todos. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC, recebeu com satisfação o pedido de desculpas e o reconhecimento da excelência do produto e também do produtor brasileiro por parte do CEO global do Carrefour. E agora vamos dar um giro pelo mercado financeiro e principalmente entre Brasil e Estados Unidos, principalmente a partir de janeiro, quando assume o senhor Donald Trump. O Bonfa é Bank of America, espera que o mercado global de gado fique mais restrito no Brasil e nos Estados Unidos até 2025. Para o banco, o ciclo de baixa norte-americano pode durar até 2027, enquanto o abate no Brasil pode cair em 6% no próximo ano. A demanda por carne bovina continua forte e os preços seguem firmes, ainda que não em ritmo suficiente para compensar os custos do animal. Espera-se que o mercado mundial de gado seja menor em 2025 do que em 2024, com o declínio do abate no Brasil e também lá nos Estados Unidos, que representam 30% do mercado. A oferta mais limitada de gado, ela deve reduzir o abate nos Estados Unidos em aproximadamente
4% ano a ano, de acordo com o SDA, e aproximadamente 6% no Brasil, de acordo com as consultorias das safras e mercado, a senhora Isabelle Simonato e também a Júlia Zaniolo. E com isso, a instituição mantém a sua recomendação de compra para JBS Marfrig, mas reforça a venda para Minerva Foods entre os frigoríficos pelo cenário mais desafiador para a carne bovina do Brasil e risco de execução na aceleração dos ativos adquiridos. O professor Daihel Pio, do Departamento de Economia Agrícola da Universidade Estadual de Oklahoma, em conversa com o Bank of America, reforçou o ciclo de baixa do gado nos Estados Unidos, durando eventualmente até 2027. Os Estados Unidos apresentam os menores patamares de estoque de gado em décadas. O abate de vacas diminuiu, mas o abate de novilhas continua muito alto. E você vai ver agora que foi o mercado da carne bovina que teve um boom muito rápido de julho para cá. E daqui para frente, como vai ficar? Os preços do gado no Brasil subiram quase 50% desde o mês de agosto para a casa de R$ 347 por arroba, ou seja, 48% em dólar, dada a oferta mais limitada, já que as pastagens foram afetadas pela seca e também forte demanda dos frigoríficos à medida que as exportações continuam a acelerar. O abate de fêmeas está crescendo 16% no acumulado do ano até outubro, contra avanço de 9,5% no total do abate. Enquanto os volumes exportados aumentaram 32% anualmente, e nesse cenário, os preços do gado mais jovem começam a subir. E essa tendência provavelmente vai continuar no próximo ano, com picos de preços vistos em 2026. A demanda por carne bovina continua forte, com dados preliminares para volumes exportados brasileiros em novembro, subindo 37% ano a ano, e preços em torno de $4,83 por quilo, uma variação mensal de 4% e 7% no acumulado do ano. As vendas para a China e os Estados Unidos, que agora representam 60% das exportações brasileiras, aumentaram 12% para a China e 110% para os Estados Unidos em relação a 2023 até outubro. O Brasil continua bem posicionado no mercado mundial, dado o real mais fraco e as restrições de ofertas em outros produtores, principalmente os Estados Unidos. No mercado interno, os preços da carne bovina aumentaram 35%, já que a sazonalidade do quarto trimestre deve ser favorável. No entanto, os preços mais altos não foram suficientes para compensar os custos do gado e as margens dos frigoríficos estão diminuindo. Estima-se que a margem de exportação caiu 13 pontos percentuais no quarto trimestre em relação ao período anterior, e a margem doméstica deve cair 4 pontos. E agora vamos falar um pouquinho do mercado do leite, que está com tendência de reajustes negativos nos valores recebidos pelos produtores. A pesquisa do CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Exalc-USP, mostra que o preço do leite captado em outubro fechou a R$ 2,81 por litro, e isso na média Brasil, queda de 2,6% em relação ao mês anterior. O valor, contudo, ainda é 36% maior que o registrado em outubro do ano passado. Em termos reais, os valores foram deflacionados pelo IPCA de outubro. A queda no preço do leite nos meses finais do ano, período em que a oferta tende a aumentar no mercado, é um movimento sazonal esperado pelos produtores. No entanto, em 2024, observa-se uma surpresa positiva.
os preços conseguiram sustentar uma trajetória de alta por um período mais longo, registrando 10 meses consecutivos de valorização até setembro. Atualmente, a produção de leite no campo segue em alta, especialmente nos estados das regiões Sudeste e Centro-Oeste. Por outro lado, a demanda demonstra sinais de retração influenciada pelos preços elevados nas gôndolas dos supermercados para as principais regiões de categorias de produtos lácteos, mesmo com algumas reduções já observadas. E, nesse contexto, os preços de venda da indústria para importantes derivados, como leite de caixinha, UHT, mussarela, têm apresentado queda nos últimos meses e devem continuar pressionados no curto prazo. Consequentemente, o preço do leite pago ao produtor também tende a sofrer novas retrações. Assim, o ano de 2024 deve encerrar com um cenário significativamente mais favorável para os produtores em comparação ao fechamento de 2023. E depois do intervalo eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar de um tema polêmico, só que não é aqui, é lá nos Estados Unidos. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos comentar da agricultura familiar. Nos primeiros 4 meses do Plano Safra da Agricultura Familiar 2024-2025, esse projeto foi lançado em julho de 2024, o setor já recebeu 29,5 bilhões de reais em financiamentos, um aumento de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior. No total, o plano alcançou 76 bi, valor 6,2% superior ao da safra passada. O financiamento para máquinas e equipamentos foi um dos destaques, com 6,3 bilhões de reais, marcando um crescimento de 20%. Tratores, equipamentos de irrigação, embarcações para pesca artesanal lideraram as aquisições. O pequeno agricultor precisa de apoio para crescer e diversificar a sua produção. As iniciativas do Plano Safra, como o financiamento para aquisição de equipamentos, são fundamentais para melhorar a eficiência no campo, elevar a produtividade e fortalecer a rentabilidade desse público. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido, ele é o diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos comentar de um tema polêmico, só que não é aqui no Brasil, é lá nos Estados Unidos. Ô Guido, tá tudo certo? Tudo bem, Antônio. Ótimo. É? Tudo Tá bem. beleza, não tá? É. Tem muito... Aqui para nós, a esperança é todo dia. É igual a sogra de um amigo meu, ela chama Esperança, é a última que morre. Ah, sim. Né? Tem muito dólar, Guido? Guardado? Tem, né? Não sei quem tem, viu? Eu nem o real, viu? O dólar tá bom agora, né? R$6, um pouquinho acima, né? Vai Tá. deixar muita gente rica e muita gente pobre. A maioria pobre, né? Exatamente. Então. Pois é, Guido, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos? Eu ouvi uma conversa que o Trump está preocupado, principalmente com alimentação, né? Antônio, a preocupação ela é mundial. O candidato hoje, o ex-candidato e hoje o eleito Donald Trump quer combater as substâncias químicas, os conservantes na alimentação. Não só os conservantes, mas todos os aditivos químicos que provocam uma série de doenças, inclusive o câncer. Lá nos Estados Unidos, eles estão querendo combater uma substância que é derivada do carvão de hulha, um carvão mineral, mas hoje essa substância é retirada do petróleo mesmo, substância altamente cancerígena. E aqui no Brasil ela é usada mesmo, e essa substância se chama tartrazina, que colore de amarelo
os alimentos das crianças, né? A pipoca, aqueles que nós chamamos de podritos, aquelas embalagens lindas, todas vermelhas, amarelas, para chamar a atenção das crianças. Aquele colorido amarelo é a tartarazina, que provoca TDAH, o transtorno da hiperatividade e também o câncer. Mas aqui no Brasil, Antônio, o nosso problema é maior. Primeiro, nós imitamos os Estados Unidos. O que o FDA americano, né, que é o órgão que regula toda essa aprovação de produtos químicos, nós imitamos eles, né? O FDA aprovou, vamos aprovar aqui também, fica até mais fácil. Mas aqui, Antônio, nós temos mais de 100 substâncias químicas adicionadas aos nossos alimentos que estão acabando com a nossa saúde. E eu Principalmente criança, né, Guido? Exatamente, principalmente crianças ou mulheres grávidas que os filhos nascerão com autismo por conta da alimentação da mãe. E ninguém tem interesse em falar disso porque a indústria farmacêutica ganha um dinheiro muito grande lá nos Estados Unidos e aqui também. E aqui a indústria alimentícia, ela fatura horrores, porque essas substâncias, elas fazem com que um produto barato se torne gostoso e com um custo muito alto para a gente. Para começar, Antônio, eu acho que eu posso falar um pouquinho dessas substâncias. O trigo, esse trigo hoje que nós comemos de manhã, de tarde e de noite, esse trigo não é o trigo de antigamente. É um trigo modificado geneticamente e, além do mais, essa farinha de trigo passa por um processo industrial onde são adicionados produtos para ele ficar melhor comercialmente e melhorar o sabor, branquear a massa e dar aquela fofura do pão, que ele fica cheio de bolhas de ar. Tudo isso são produtos químicos e fazem um mal muito grande, além do trigo em si. Então, as pessoas que fazem dieta para emagrecer e continuam comendo trigo, não vão emagrecer facilmente. E se emagrecer, engordam rapidamente, porque o trigo, ele causa uma série de distúrbios endócrinos, metabólicos, que estragam a saúde da pessoa. E outras substâncias, como essas adicionadas às carnes processadas, essas que vêm embaladas, os nitritos e os nitratos, que além de dar um sabor delicioso à carne, juntamente com aqueles produtos que a gente sente assim que a carne ficou defumada, mas na realidade foi feita na churrasqueira, né? Exatamente, é uma defumação química. E essas substâncias também provocam uma série de distúrbios na gente. Então, todas essas substâncias, os adoçantes, que são para as pessoas que estão aí com pré-diabetes ou diabéticas, elas provocam o diabetes, ou para quem é diabético, acelera mais ainda o processo de diabetes. Então, tudo isso é muito ruim. Esses óleos que nós compramos nos supermercados, os óleos de soja, tudo aquilo que está na prateleira, óleo de milho, girassol, canola, são produtos adicionados, principalmente o hidrogênio, então são óleos hidrogenados. É bom que a gente lembre, antes desses óleos processados, nós usávamos a manteiga do leite e a banha de porco na nossa alimentação. Raramente as pessoas tinham problemas cardíacos. E hoje ter problema cardíaco e leva muitas vezes a pressão alta ou vice-versa, esses produtos, esse óleo hidrogenado estraga o nosso coração. E nós estamos convivendo com isso e os hospitais cheios e a comida cheia de veneno. Se você quiser um exemplo prático, tem aí na sua casa, é só você olhar o esgoto da pia, que ali você joga o arroz, você joga os restos de óleo e aquilo vai grudando nas paredes ali. Tira a tampa da caixa de gordura da sua pia, para você ver que jeito que está.
E aquilo tudo é gordura. E quando você vai ao supermercado, principalmente quando você pega a fila do caixa, o que tem aquelas gôndolas de produtos, sabor queijo, sabor cebola, sabor isso, sabor aquilo, tudo vermelho, amarelo, colorido, aquilo chama uma atenção desgramada, né, Guido? Exatamente. E outra coisa, Antônio, nós temos um aditivo alimentar que está na bolacha doce, está na pizza do supermercado, está na lasanha, está em quase todos os lugares. Esse que está no caldo de galinha, e esse glutamato monossódico, ele faz um mal imenso, porque ele não é um realçador de sabor. Quando você olhar nos ingredientes daquele produto, você vai ver realçador de sabor. Esse realçador é o glutamato monossódico na maioria das vezes. Ele é um enganador de sabor. Ele faz com que você sinta que o alimento está gostoso e o alimento está ruim. E além do mais, ele engana o cérebro e você não tem saciedade. Você continua comendo, achando uma delícia porque a saciedade não chega por conta do glutamato monossódico que faz com que você continue sentindo fome. E aí você engorda. E hoje nós estamos vendo pessoas obesas. A maioria de nós desenvolve um sobrepeso ou a obesidade. E é por conta do trigo e de todos esses alimentos, entre aspas, que nós estamos falando. E tem inclusive o açúcar, né, Guido? Parece que o açúcar refinado também Claro. É um tiro no meio da testa, né? O açúcar refinado, se você tem um açúcar mascavo, que quando você está fabricando esse açúcar refinado ou açúcar cristal numa fábrica, esse açúcar é marrom. Mas para ele ser branqueado, muitos produtos químicos são colocados, inclusive a soda cáustica. Isso provoca gastrite, úlcera, além de atrapalhar o seu pâncreas, que toda hora tem que jogar insulina para neutralizar esse açúcar cada vez mais doce. E outra coisa, Antônio, alguns refrigerantes usam o açúcar do milho ou a glucose de milho, que ele adoça muito mais, mas dá um pico de insulina e de glicose nas pessoas e vai predispondo o indivíduo ao diabetes. Guido, eu acho que já chegou essa preocupação do Donald Trump, lá da secretaria, lá do Ministério deles da Saúde. Inclusive, parece que o futuro ministro da Saúde já começou a dar entrevista, já está falando aí para Deus e todo mundo, que vão brigar para proibir esses produtos, porque o Estado está gastando muito dinheiro, principalmente com as doenças causadas pela alimentação, né, Guido? A doença está entrando pela boca. E vamos pegar o nosso SUS aqui no Brasil. Vai chegar um determinado ponto, que não sei se já chegou ou não, mas se não chegou, está perto, não vai dar conta de tratar de todo mundo. Por isso que você está com uma cirurgia, você está com um problema, é daqui 3 meses, 6 meses, tem gente esperando há 2 anos aí, não, né? Tudo Antônio, causado por alimentação, né, Guido? Exatamente. E os especialistas dizem, daqui no máximo 2 anos, o maior causador de morte no Brasil será o câncer de intestino, principalmente o câncer de cólon. Por que isso? Porque nós jogamos tudo quanto é porcaria, boca abaixo, e o nosso organismo tem que se virar com isso. O câncer no intestino, daqui a 2 anos, vai matar homens e mulheres indistintamente, será a maior causa de morte no país, por conta da nossa alimentação, da nossa conscientização de que o que é realmente alimento e o que é produto alimentício. Há uma diferença imensa verdade. entre os dois. Uhum. Muito grande mesmo, muito grande. Guido, está ficando cada dia que passa pior. É preciso tomar um jeito, porque senão eu acho que estão querendo eliminar um pouco de gente no mundo, viu, Guido? Talvez. Talvez. Guido, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, sempre muito esclarecedor. E até o próximo. Até o próximo. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a única fonte de conhecimento é a experiência.
Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.